Você preste muita atenção nesse vídeo que tem ganhado as redes sociais. Olha essa situação que aconteceu na Zona Norte. Olha isso, olha isso. Ele vai como se tivesse aberto o sinal para ele e simplesmente é atingido pelo ônibus ali. Quando eu vi, primeiramente, esse vídeo, eu fiquei me perguntando, porque logo depois o semáforo fica verde para ele, né? Logo depois, questão de segundos, olha só, tá vermelho, e aí, questão de segundos ali, fica verde. Era um tempo tão curto de espera, era só para esperar um pouquinho. E aí não teria acontecido isso que aconteceu, esse acidente de trânsito ali na Max Teixeira, na Zona Norte da capital amazonense. Sobre esse assunto, a gente vai ao vivo agora com a Patrícia de Paula, que está com um especialista em trânsito, que vai falar com a gente sobre essa situação, né, Patrícia? Que infelizmente é cada vez mais recorrente. As pessoas não conseguem esperar o semáforo e acaba avançando o sinal mesmo. Bárbara, eu vou te falar uma coisa, eu sempre comento assim, se você saiu atrasado de casa, você vai chegar atrasado no seu compromisso. Se você quer chegar no horário, sai um pouquinho antes, porque tem que contar com todos os imprevistos. Ou seja, arrancar, avançar, uns segundinhos pode causar e você pode perder também aí a sua vida. Nós estamos aqui, só para mostrar para vocês, estou aqui com um especialista em trânsito, o Manuel Paiva. Nós estamos aqui, olha só, nesse trecho da Max Teixeira, aqui na Cidade Nova, aqui na Zona Norte da capital amazonense. Foi nesse cruzamento que vocês estão vendo aqui. O carro avança, segundo informações, tinha uma criança dentro do carro, na cadeirinha, mas ele avança e no outro lado, na outra via, vinha exatamente esse ônibus, aí esse choque aí do carro com o ônibus. Aí se você fala assim, mas isso aí foi uma coisa isolada? Não mesmo, porque aqui, infelizmente, essa área, toda a extensão dessa rua, pelo menos boa parte da extensão dessa rua, acontecem diversos acidentes. Agora, deixa eu conversar aqui com o especialista Manuel Paiva para falar em especial sobre esse acidente que poderia ter sido evitado, nem pensar, né? Um negócio como esse, esperar um pouquinho, passava normal, né? Patrícia, lamentável, boa tarde, senhor telespectador. O que nos mais choca é que esse condutor, ele foi contra todas as regras, numa interseção que aqui passa mais de 6.000 veículos por hora por sentido. Nos dois sentidos. Numa interseção onde está sinalizada a sinalização horizontal, vertical, semafórica, o tempo de semáforo tudo adequado. Naquela situação de ontem, todo mundo estava parado esperando o sinal abrir. Todo mundo sabe que na via transversal, na principal, passa o transporte coletivo, passa o transporte de carga, passa o transporte que serve toda a comunidade. E essa imprudência, nós não tem justificativa, acredito que não foi por pressa, acredito que é o hábito. Dizem que o hábito faz o jeito do cachimbo, né? Na realidade, me parece que esse condutor, ele costuma a furar semáforo, que tenha muito movimento, como também aquele semáforo no bairro onde não tem sinalização, naquela interseção onde não tem sinalização. Ou seja, ele está acostumado a fazer isso. Por quê? Os motociclistas, Patrícia, eles normalmente que furam mais sinal, né? Nós estamos verificando isso, né? E esse rapaz, conduzindo isso com uma criança no banco traseiro, ou seja, ele ainda transportava uma criança. O mais chocante, ele se chocou contra um transporte coletivo. Lá tinham mais de 70 pessoas. Atrapalhou a vida dessas pessoas, atrapalhou o trânsito como um todo aqui, chamou a atenção para que nós tenhamos a seguinte conclusão, Patrícia. É necessário que se tenha fiscalização eletrônica em interseções como essas, onde na realidade as pessoas não respeitam, e aqui está provado que é a minoria. Um faz a diferença. E o que nós queremos é colocar que a fiscalização eletrônica venha para punir esse mau motorista.
que gera esse tipo de comportamento. Agora, para vocês que estão acompanhando, essa imagem ela foi gravada por um rapaz motociclista, inclusive, daqui a pouquinho vamos conversar com essa pessoa, porque ele anda com aquela câmera GoPro fixada no capacete e por isso ele conseguiu pegar exatamente o momento que aconteceu, demonstrando em relação à sinalização que não estava favorável para esse carro, que como o Manuel bem falou, tinha uma criança dentro. Se você não quer olhar pela sua vida, pelo menos olhe pela da criança que está lá dentro, que não tem nada a ver com isso e que poderia, se não tivesse presa essa cadeirinha, é o que nós achamos, poderia também ter aí, infelizmente, acontecido algo pior com essa criança. Mas teve gente, né, Manuel, que você estava comentando, que quando foi falar sobre o assunto, disse que não é bem isso não, esse sinal não estava vermelho não. Como é que foi? Conta essa experiência. Na realidade, hoje nós ficamos sabendo, né, que o condutor alegou. Primeiro, o sinal estava verde, ou seja, eu acho que ele é daltônico, né? No fundo, ele viu o vermelho, ele transformou em verde. Mas, tirando essas mentirinhas de brincadeira à parte, né, nós chegamos à conclusão, Patrícia. Ano passado, 2024, nós tivemos 309 pessoas morreram no trânsito de Manaus. Foi o maior número num período de janeiro a dezembro, nesses últimos 24 anos. Ou seja, nós fomos os campeões de morte no trânsito, 309 vidas foram tiradas. Fora as pessoas que entraram nos hospitais, que estão na UTI, que estão de cadeira de roda, que hoje não estão mais na atividade econômica trabalhando, tantas pessoas que partiram e deixaram as suas famílias à mercê de uma situação econômica desfavorável, lamentando a perda de várias pessoas. Isso quer dizer uma reflexão. O semáforo, o corujinha, a fiscalização, a eletrônica, a presencial, ela salva vidas. Nós temos que fazer um mutirão para que realmente nós venhamos a reduzir esse número. 309 pessoas. E ontem eu ouvia o vice-prefeito, o atual presidente do IMMU, dizendo que a meta agora dele, como presidente do IMMU, nessa nova administração da prefeitura, é fazer com que, até 2028, Manaus alcance um patamar de menos 50% das pessoas que morreram no ano passado. Ou seja, a prefeitura está colocando uma meta para se salvar vidas no nosso trânsito. Esse aqui é um ponto de vista que nós temos que enfatizar, que nós temos que valorizar e divulgar. É a questão da educação no trânsito, né, Manoel? Muitas pessoas não conseguem esperar alguns segundos como se isso fosse mudar a história de um atraso ou não. Ou tem pessoas também que gostam de avançar ali mesmo, quer sair à frente de todo mundo. Mas é o que nós estamos vendo aqui, por exemplo, um pouco mais lá na frente, viu, Manoel, para você que está acompanhando também a nossa programação, um pouquinho mais lá na frente estávamos falando sobre um caso que ocorreu ali na rua Cupuaçu. E enquanto estávamos preparados, bem em frente, a rua em frente, aconteceu um acidente. Nesse caso, o motociclista ultrapassou esse sinal, bateu no carro, caiu no chão, foi chamado aí o SAMU, a equipe resgatou esse rapaz que estava assim no chão, mas na verdade, infelizmente, ele foi a pessoa que ocasionou, né, toda essa situação. O que nós estamos vendo é que há uma imprudência, não só de carros, mas infelizmente também de alguns motociclistas, e o que falta é uma educação no trânsito. Isso pode resolver boa parte de toda essa história, né, Manuel? Perfeito, a educação é fundamental, Patrícia, é o melhor caminho, é o único caminho mais correto. É a formação de posições de cidadãos, né? Respeitando o limite dos outros, respeitando a legislação. Patrícia, quando você coloca isso, quando você fala do motociclista, ele foi o maior número da categoria dos 309 que morreram ano passado em Manaus, ele foi 60% foram mototaxistas, foram motociclistas. Depois vieram os pedestres, ou seja, são as categorias mais frágeis que se tem na nossa mobilidade do dia a dia, né? Nós tivemos poucos acidentes com ônibus, nós tivemos poucos acidentes com automóvel ou vítimas através do automóvel comum, né? Isso, mais uma vez, demonstra de que nós temos que cuidar das pessoas, nós temos que proteger o mais desprotegido, ou seja, o pedestre que anda aqui, que anda nas vias, que utiliza o transporte coletivo,
que utiliza a motocicleta é outra categoria que nós temos que ter todo o cuidado. Por quê? Porque hoje, Patrícia, e está chegando o companheiro que filmou toda aquela patuscada. Na realidade, nós estamos tratando de dizer que o motociclista hoje representa 33% de pessoas que circulam em Manaus. Precisa todo o nosso apoio e o nosso cuidado. Bom, agora, e também tem o que nós temos que aprender, né, que o maior